Agradecer a oportunidade de podermos estarmos juntos mais uma vez, nesta casa, e que os bons espíritos que aqui já se encontram e que sabem de todas as nossas necessidades, quando a gente passa ali pela porta de entrada, possa fazer que esse ambiente de paz possa permanecer junto a nós até o final da palestra e que ele possa acompanhar a todos nós até os nossos lares. Que assim seja. Gente, com vocês, o Total de Conte, engenheiro nuclear, de Teresópolis. Tudo certo. Obrigado. Boa noite a todos. Agradeço profundamente o convite por estar aqui hoje conversando com vocês. E é sempre uma grande satisfação quando nós vamos, pela primeira vez em uma casa espírita e conhecemos pessoas diferentes, mas com o mesmo ideal, que é na busca do entendimento dessa doutrina, que visa, a doutrina em si, visa nos elevar enquanto espíritos, promover a nossa evolução espiritual. Dessa forma, nós esperamos que tragamos algo que possa servir de material para as nossas meditações, para as nossas reflexões em torno da doutrina espírita. E o tema é uma abordagem química e física do perispírito. Então nós vamos tentar abordar o perispírito, mas de uma forma um pouco diferente do trivial, do que é comumente apresentado. Tá? Quando nós falamos em física, química, às vezes nós nos assustamos um pouco, especialmente quando alguém apresenta uma equação. Porque a equação é alguma coisa que todo mundo realmente, até alguns alunos, eles uma equação. E aí a gente se ressente, mas não entendo nada disso, também não precisam entender, tá? Porque não vamos explicar essa equação, mas é mais uma ilustração, para vocês verem que a teoria da relatividade restrita, aquela que foi desenvolvida por Einstein, quando nós falamos assim uma teoria no campo da física, e essa teoria é válida, ela é equacionável. Então tem uma equação que descreve o comportamento. Certo? No caso, essa equação ela descreve o comportamento do espaço, que é o comprimento, em função da velocidade. O que eu preciso saber desse slide é que é uma equação que descreve o comportamento do comprimento em função da velocidade. Pronto. E é equacionável. O grande ponto que nós queremos apresentar é que quando a teoria ela é bem apresentada e bem fundamentada, ela é equacionável. A partir do momento que a gente equaciona, que desenvolvemos uma equação que descreve um problema, um fenômeno, aí existe uma grande chance daquela teoria estar correta. Não significa que estará, mas existe uma grande chance. Essa outra equação, não sei se vocês perceberam, mas mudou a equação, Porque a gente olha assim e nem percebe que mudou. Essa aqui mudou. Essa equação, ela descreve a massa em função da velocidade. E o que essas equações dizem? Que nem o espaço e nem a massa de um corpo tem valores absolutos, certo? É tudo relativo, então muda, pode mudar. É interessante quando nós pensamos que o espaço pode mudar, o espaço pode mudar. O espaço não é fixo, certo? Vai depender de algo, do referencial, da velocidade. E não apenas o espaço e a massa, mas também o tempo. O tempo, essa equação, inclusive, é mais complexa do que as outras, Ela é mais, encorpada. Mas o tempo também não é absoluto. E nós pensamos o tempo, nós costumamos pensar no tempo como algo absoluto. Mas não é. O tempo varia.
Alguns, quando diante dessa informação, pensam que é um fuso horário. Não é fuso horário que nós estamos falando, não. É duração de tempo. Tá? O fuso horário é só a hora em função da posição da Terra com relação ao Sol. Isso é fuso horário. Mas a duração de tempo de uma hora continua sendo uma hora, né? Mesma duração em qualquer parte do globo. Mas essa equação nos diz que o tempo é variável. Depende de fatores. Precisamos saber que fatores? Não precisamos. Mas só saber que o tempo varia, o espaço não é fixo e a massa de um corpo, ela também varia. Qual é a grande questão? Eu vou apresentar isso aqui para vocês numa casa espírita e a gente vai pensar, mas o que esse indivíduo está falando, teoria da relatividade restrita, numa casa espírita? Porque, afinal de contas, vocês já vieram aqui para ouvir sobre espiritismo. Certo? Mas quando nós apresentamos a equação dessa forma, para o meio espírita, é muito árido. É só uma equação, com 3 equações. Não me interessa eu sei que não interessa a vocês. Né? Especialmente num sábado à noite. Mas quando nós falamos o seguinte, que essas equações, elas descrevem matematicamente o comportamento do fluido em determinada condição, quando esse fluido se manifesta como espaço, como massa e como tempo. Aí muda de figura, aí já atrai mais, né? Já chama mais atenção. Eu vi os olhinhos de vocês brilhando. Alguns de vocês arregalaram o olho, né? Tipo assim, o que esse cara está falando para... eu não entendi o que ele quer falar. Né? Já é alguma coisa. Quando nós pensamos em física, quando nós pensamos em química, nós espíritas, isso é válido para nós espíritas, tá? Na ciência acadêmica, eu nem falaria tal coisa. Certa vez, numa aula, dei um exercício para os alunos calcularem a idade da Terra em função da concentração dos isótopos de urânio, então, blá blá blá. Aí uma estava em dúvida e eu falei assim, não, imagina quando Deus criou a Terra. Aí ele falou, Deus criou, professor? Eu falei, não, é um evento criador, né? Seja ele qual for, tá? Mas, de qualquer forma, Deus criou a Terra e também algo coloquial, tá? Porque, na verdade, não foi Deus que criou a Terra, não foi Deus que criou esse nosso universo. Deus é a causa primária de todas as coisas, isso é válido. Mas nós, espíritas, co-criamos, certo? E nós co-criamos, nós não, mas aqueles mais elevados, eles co-criam até universos. Aí então, quando nós pensamos em tempo, massa e espaço, nós não jogamos mais para Deus, nós jogamos para espíritos. Certo? E aí nós temos que Deus transcende o tempo, Deus transcende o espaço, Deus transcende a massa. Assim como nós espíritos, nós transcendemos o tempo, nós transcendemos o espaço e nós transcendemos a massa. Nós não estamos sujeitos, enquanto espíritos, não estamos sujeitos a tempo. Meu corpo está, certo? Mas eu, enquanto espírito, não estou. Então, nós lidamos com essa, né, essa manifestação do fluido para a nossa encarnação. Nós trabalhamos como coisas cocriadas e que são fenômenos. É toda uma fenomenologia. Agora, para esse universo funcionar, aí é que está a questão. Para o universo funcionar, para eu poder entrar num avião e ter certeza que ele vai levantar voo, vai se manter no espaço e vai aterrissar lá no seu destino, é preciso que as leis sejam fixas, elas sejam válidas. Certo? Porque se o avião levanta voo aqui e a lei da gravidade muda, por exemplo,
aí o avião cai no meio do caminho. Então essas leis, elas se mantêm. E elas se mantêm de uma forma equacionável. Então o fluido, ele se manifesta para nós de uma forma constante e matematicamente equacionável. Aí nós mudamos a forma como nós vemos a física e a química. Nós vemos, apesar dos cientistas não saberem, dos físicos e dos químicos não considerarem isso, certo? A não ser, claro, que sejam espíritas, mas o que eles estudam é a manifestação do fluido para a nossa condição. Ficou claro? Tá? No final é isso que a gente precisa entender. Porque quando nós vamos pensar em perispírito, nós passamos a pensar como leis da natureza. Tá? Então elas são leis. Existe um padrão de comportamento. Assim como se eu for um médico, pela primeira vez, nunca fui aquele médico, e eu vou a ele com um problema qualquer, ele sabe, né, como funciona o corpo humano, apesar de haver diferenças, mas ele sabe como funciona, porque existe um padrão de comportamento, de funcionamento, e por isso ele pode me tratar. Né? Por isso que ele pode, inclusive, fazer uma cirurgia em alguém que ele nunca viu na vida. Né? Nos hospitais, pronto-socorro, isso acontece assim, de uma forma constante. Então, por isso que é importante termos uma continuidade no processo. E se é válido para o nosso campo, será válido também para outros planos de existência. Por isso nós podemos pensar em perispírito de uma forma diferente. Vamos perder aquela noção, não é perispírito. Não, perispírito é um corpo. É um corpo estruturado, segundo certas leis, que segue, né, um comportamento químico. E aí nós temos, lá na questão 27 do Livro dos Espíritos, a famosa Trindade Universal, Deus, Espírito e Matéria, mas nós, na continuidade dessa questão, nós colocamos o fluido cósmico e matéria lá no topo. Mas além da matéria, normalmente como interpretamos, né, matéria no sentido trivial de matéria, além disso nós temos o tempo, temos o espaço, temos as forças, temos energia e etc. Tem uma série de outras coisas aí nesse contexto. Isso tudo é fluido, é manifestação de fluido. Tá? Aí quando eu penso, o tempo é manifestação de fluido. Por isso ele não é absoluto. Por isso ele é relativo. E aí quando nós pensamos em tempo, nós também mudamos a forma como nós pensamos nas nossas encarnações. Porque nós temos encarnação uma depois da outra, naquela continuidade, né? Mas aí eu deixo a pergunta, será que é assim? Já que o tempo é relativo? Será que é uma depois da outra realmente? Né? Isso abre campo para várias elucubrações e, né, temos condições assim, de aprofundar um pouco mais, inclusive, o nosso processo evolutivo. E aí entendermos como as nossas mudanças hoje alteram não apenas o futuro, mas também nós falamos em alterar o passado. Certo? Assim como o que nós vivemos hoje não é só uma questão das vidas pregressas, mas inclusive das vidas futuras. Porque é todo um processo. Lembrando sempre que o espírito transcende o tempo. O corpo não, mas o espírito sim. Aí eu gostaria, né, com vocês, de salientar essa questão da matéria. Porque nós temos Deus, Espírito e matéria. Tá, mas será que nós podemos mudar a forma como nós entendemos matéria? Lembrando, somos espíritas, não somos cientistas da academia.
Se fôssemos cientistas da academia, eu não poderia nem falar que as equações de Einstein descrevem o comportamento do fluido, ou qualquer outra equação da física. Tá? Matéria, como nós normalmente entendemos que são os corpos materiais, mas o corpo material, ele na verdade é massa. A unidade ou a quantidade, ela é em massa. Então eu tenho uma massa corporal, é massa. Então, quando nós falamos nesse tipo de matéria, que são as cadeiras, nossas vestimentas, nosso próprio corpo, nós estamos falando do fluido se expressando como massa. Não é como matéria, é como massa. Porque essa massa é característica de cada corpo e ela é relativa. Tá certo? Então, tanto é que no médico, em geral, nós falamos em massa corporal. Nem peso, porque peso é errado. Tá? Nós falamos, meu peso é 70 quilos, na verdade 72 quilos. Isso também é equívoco. Minha massa corporal é de 70 quilos. Tá bem? Então, nós passamos a entender a matéria, mas como massa. Então, nós temos o fluido se expressando como massa, tempo, espaço, forças, energia e etc. Porque massa é equacionável, matéria é só uma denominação. Tá bom? E aí, nós temos então um fluido cósmico se manifestando como essas coisas: massa, tempo, espaço, força, energia, etc. E essa noção de que, especialmente tempo e espaço, são manifestações do fluido, muda muito a forma como nós nos relacionamos com a nossa própria encarnação. Porque, afinal de contas, o espírito atua no fluido pelo pensamento. Então, massa, tempo e espaço, como manifestação do fluido, nós temos que o espírito atua nesses componentes. E nós estamos aqui atuando no tempo, no espaço e na massa. Isso nos propicia condições de atuarmos em outras condições. Tá? E quando nós pensamos em mediunidade, nós vamos pensar dessa forma: é o espírito atuando em um fluido se manifestando em outras condições. Porque se eu vejo um espírito aqui, né? Vamos dizer que todos vocês estivessem vendo um espírito aqui. Você fala, eu vi um espírito. Mas vocês não viram o espírito. Vocês viram o perispírito do espírito. Quando vocês olham para mim, não dizem, eu vi um espírito. Não, eu vi um corpo, eu vi um Cláudio. Mas quando vê o perispírito do espírito, aí eu vi o espírito. Não, vocês viram o perispírito. Tá? E por que vocês estariam vendo o perispírito? Porque vocês estariam atuando no fluido se manifestando em outra condição de existência. Muda a forma como nós percebemos a mediunidade em si. E aí, para nós, para o desenvolvimento de todo o raciocínio, toda a análise que possamos fazer daqui para frente, nós podemos mudar a nossa concepção de matéria, para falar desde espírito de matéria, porque desde espírito de matéria restringe muito. Porque na questão 27, os espíritos desdobram essa questão da matéria. Então, matéria passa a ser a nossa percepção da manifestação do fluido. Então, quando vocês percebem o fluido se manifestando de alguma forma, aquilo é matéria. Vocês percebem o fluido se manifestando como tempo. Tanto é que de vez em quando olha no relógio, vocês sabem que o estudo já começou, né? E daqui a pouco ele acaba. Então, vocês têm uma noção do tempo.
assim como vocês percebem o espaço. Então, isso tudo para nós espíritas é o fluxo se manifestando como matéria na nossa condição de encarnados. E aí engloba tudo. E aí nós temos Deus, espírito e matéria, não é apenas matéria, né, na concepção trivial, mas todo esse universo na forma que nós os percebemos. Tá bom? Kardec, no livro A Gênese, ele diz o seguinte: pois no estudo das propriedades do perispírito, isso significa que nós podemos estudar propriedades do perispírito. Não é apenas perispírito. O perispírito é que serve de união entre o espírito e o espírito. Não. É estudar as propriedades, aprofundar nessa questão. Então, o estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais, também podemos estudar as propriedades do fluido, e dos atributos fisiológicos da alma, abre novos horizontes à ciência e dá a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então. Então, por que nós estávamos fazendo a distinção entre ciência espírita e ciência acadêmica? Porque a ciência acadêmica, ela segue certos padrões. Existe todo um rigorosismo científico que o cientista precisa seguir. Para publicar um artigo científico, ele precisa seguir esse rigorosismo científico. Eu não estou criticando. Isto é válido para análise e precisa ser válido para um analisar o outro. Senão vira fulano disse e por aí é. No movimento espírita, também deveríamos ter um rigorosismo científico, mas científico da ciência espírita, para falar as coisas. Tá? Porque eu não posso chegar aqui para vocês e falar, não, o perispírito é feito de concreto. E aí quando você não, o Cláudio falou que é feito de concreto. Por quê? Não, o Cláudio falou que é feito de concreto. Isso não existe, ou não deveria existir. Nós poderíamos até chegar à conclusão que o perispírito é formado feito de concreto, mas eu precisaria demonstrar para vocês, e aí viu com isso que eu digo o que estamos dizendo, que o perispírito é feito de concreto. Qual é essa abordagem que nós estamos fazendo aqui? Nós apresentamos todo o raciocínio baseado nisso, naquilo, para apresentar uma conclusão. Isso seria a ciência espírita. E nós vemos a ciência espírita estudando propriedades, tanto do perispírito quanto propriedades do fluido. E aonde está a base para nós começarmos a estudar as propriedades do fluido, por exemplo, na ciência acadêmica? Onde está a base para nós estudarmos as propriedades do perispírito? Na anatomia humana, na medicina, na biologia. Porque baseado daí, os processos são semelhantes. E aí nós podemos aprofundar. Na Idade Média, chegou até no século XIX, a maior parte dos tratamentos médicos era sangria. Um dia eu estava doente, vamos fazer uma sangria. O que ele tem? Não sei, mas vamos fazer uma sangria. É igual o vírus de hoje, né? Tu vai no médico, está espirrando, isso é uma virose. Toma esse remedinho aqui e em 3 dias passa. E em 3 dias passa. Infelizmente não era o mesmo que acontecia com a sangria, né? Porque esses 3 dias é o tempo normal aí de um vírus. Mas a sangria levava alguns a óbito e às vezes não tinha surgimento nenhum. Mas é o que eles sabiam na época. Só que com o avanço lá no século XIX, a coisa começou a mudar. Então houve estudos aprofundando o entendimento do funcionamento do corpo humano, e aí que deu o surgimento da medicina como nós temos hoje, né? Uma coisa fantástica, comparado com a sangria. O que nós fazemos hoje em termos de tratamento espiritual é a sangria da medicina na Idade Média.
O que ele tem? Não sei, vamos dar um passe. E é aquele passe convencional. Tá? É sempre o mesmo tipo de passe. Agora, nós só vamos alterar esses procedimentos a partir do momento que nós entendermos melhor a fisiologia ou as propriedades do perispírito. Porque está falando um médico com um problema tal, ele vai analisar e me dar o remédio que cabe. Para a virose, que é sempre aqueles mesmos, né? Virose é aquele de pirona, alguma coisa do tipo, para conter os sintomas e por aí vai. Então, nós precisamos aprofundar o nosso entendimento, questionar mais. E nós só vamos começar a ter um aprimoramento dos nossos tratamentos espirituais quando começar a haver uma análise, uma anamnese adequada para os pacientes. Tá certo? Porque existe algo chamado de indução. Então, um indivíduo, diante de uma determinada situação, ele é induzido a, por exemplo, se sentir melhor. Então, a anamnese, no final, o acompanhamento, ele passa a ser fundamental para nós aprimorarmos esse nosso entendimento. E nós já temos muito material para isso. E qual é toda a questão? É porque, quando nós vemos lá, corpo físico, né, o nosso corpo ali, que dá para ver os órgãos ali, mais ou menos na cor né, uma cor de carne, por assim dizer, mais colorido. E aí nós temos as outras camadas, as denominadas camadas do perispírito. Eu não gosto muito de camada do perispírito, porque dá a sensação de camada. E não são camadas. Uma não está dentro da outra. São condições de existência que nós vamos falar aqui daqui a pouco. São manifestações de fluido em diferentes condições. Até o rosa, eu coloquei rosa porque é na parte mais interna. Eu não tenho a menor ideia do que acontece ali, né? Nas regiões mais próximas do espírito, mas nós podemos dizer que algumas dessas camadas, elas são constituídas de toda uma fisiologia. Tá? O perispírito não é um bloco de matéria uniforme. O perispírito, ele é complexo, assim como o nosso corpo físico. Por isso que demanda estudo, por isso que Kardec falou que é preciso estudar as propriedades do perispírito. Porque fala sério, né? Pelo menos para mim, né? Quando eu comecei com a ideia de perispírito, eu achava que era um bloco de alguma coisa, né? Então, um bloco que servia de união. Aqueles assim, com menos imaginação, pensavam no lençolzinho, né? O perispírito é o lençolzinho do espírito, que ele aparece naquele lençol branco. André Luiz, no livro Evolução dos Mundos, ele diz o seguinte: muitos comunicantes da vida espiritual têm afirmado em diversos países que o plano imediato à residência dos homens já subdivididos em várias esferas. Tá? Então, quando nós pensamos aqui, esse plano, né, que nós estamos, e o imediato são essas ali que nós apresentamos, né, com todo o desenho do corpo humano no perispírito, já subdividido em esferas, não do ponto de vista do espaço, mas sim sob o prisma de condições. O que é importante? Que nós temos fluido se manifestando em várias condições em uma mesma região do espaço. Por isso que aquele espírito, lembra aquele nosso espírito hipotético que está aqui do lado? Por isso que ele pode estar aqui. Porque espacialmente nós compartilhamos a mesma região, mas condições diferentes. Então eu só vou perceber esse espírito a partir do momento que eu consigo interagir
com esse fluido se manifestando na condição em que ele se encontra. O espírito, o fluido na condição em que ele se encontra, se manifesta como massa, espaço, tempo, forças, energias para o plano dele. Quando nós dormimos, nós vamos para esse plano. O corpo fica aqui e nós vamos para esse plano. E por que eu posso ir para esse plano, outro plano? Porque nós compartilhamos o espaço. Por que eu digo, nós dizemos que podemos estudar fluido, perispírito, etc.? Porque nós compartilhamos algo, que é o espaço. Se eu compartilho o espaço com alguém, eu tenho possibilidade de interagir. Certo? Então eu posso ver esse espírito, o espírito hipotético, eu não estou vendo nenhum espírito aqui, se alguém tiver, não tem problema. Deve estar cheio de espírito por aí, né? Qualquer lugar que eu aponte vai ter um espírito. Né? Inclusive vocês aí sentados. Então, ele só está aqui porque nós compartilhamos o espaço. E isso me possibilita aprofundar no estudo. Porque nós compartilhamos o espaço. E por isso que eu posso tocá-lo. E por isso que ele pode me tocar. Ficou claro? E aí nós temos então um conjunto, espírito, corpo mental, um corpo para cada condição. Aí nós já não temos mais camadas de perispírito. Já é um corpo para cada condição de existência. Certo? E quando nós pensamos que é o laço de união, não é laço de união para tocar no outro. É para sair de uma condição onde o espírito existe até a nossa condição em que nós estamos aqui. E aí nós precisamos de um corpo para cada condição de existência até chegar aqui. E por que nós precisamos? Porque nós temos o sono comum, em que eu desdobro e eu vou me manifestar com o meu corpo amarelo. Eu tenho sonambulismo, em que é um sono mais profundo, que fica o corpo e fica o meu corpo amarelo, e eu viajo com o meu corpo verde para outra condição de existência. E existe o êxtase, onde eu deixo o meu corpo, deixo o corpo amarelo, deixo o corpo verde e saio do meu corpo adulto. Então, por que eu sei que nós temos esses corpos? Porque a doutrina nos fala sobre sono, sonambulismo e êxtase. E é por isso que no êxtase o espírito tem condições de ir a mundos mais evoluídos. Esses mundos mais evoluídos são condições de existência onde os espíritos mais evoluídos habitam. Isso abre um leque, né, para nós entendermos bem mais os processos envolvidos com a nossa manifestação nessas condições de existência. E aí, por que alguém é médium ostensivo, o outro não é médium ostensivo? A mediunidade, ela está relacionada com a condição do indivíduo de atuar nessas diferentes condições de existência. Por isso que o êxtase é algo mais difícil, é mais complicado. Você não encontra um estático, né, em qualquer esquina. Hoje em dia é difícil, mais difícil ainda de se encontrar um estático. E essas pessoas, elas têm uma certa dificuldade, muitas vezes, de retornar pela forma como entendem o processo. Tá? No livro A Gênese, capítulo 14, Kardec diz o seguinte: o fluido cósmico universal, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza, assume dois estados distintos,
Inumerável variedade dos corpos da natureza. As condições de existência também são da natureza. Certo? Essa aqui é a natureza que nós conhecemos. O amarelo, aquele corpo amarelo, é a natureza que eu conheço quando estou desdobrado. O verdinho, se eu fosse sonambúlico, e o azul, se eu fosse estático. Tudo isso é natureza. Tanto é que André Luiz faz relatos, né, lá na condição de existência, quando ele se encontra desencarnado, que ele fala sobre plantas, animais, pássaros, etc. Existe toda uma diversidade de natureza. Então, Kardec fala que vai desde a eterização ou empoderabilidade até a materialização ou a ponderabilidade. Então, desde etéreo até material. E aí nós podemos, então, ver o fluido. E aqui nós colocamos também os elementos químicos. Então, nós temos o fluido A menos denso. Fenômeno de densidade, eu não gosto de usar muito esse termo densidade, não. Porque são condições diferentes. Como são condições diferentes, eu não posso comparar o que eu tenho aqui. É outra condição. Mas a terminologia mais usual fica o fluido menos denso. Isso é energia se propagando na forma de som. Tá? Então ela se propaga nas moléculas de ar. A energia se propagando. E nós temos a nossa condição. A nossa condição, e vocês vão entender por que eu não gosto de falar de densidade, porque na nossa condição nós temos o elemento mais leve, que é o hidrogênio. A densidade dele é 0,09 miligramas por mililitro. Muito pequenininho. E vamos até o urânio, que ocorre naturalmente no planeta. Tá? Existem outros elementos, mas eles são artificiais. O mais denso que ocorre naturalmente no nosso planeta é o urânio. E a densidade dele é de 19 mil miligramas por mililitro. Então, nós vemos a diferença, 0,09 para 19 mil. Mas isso nos mostra como nós podemos interpretar essas outras condições de existência. Certo? Também com uma faixa. Um elemento mais leve e um elemento mais pesado. Então, nós temos para nós aqui o hidrogênio e o urânio. Para o elemento químico na condição 1, que é aquele amarelo, nós temos o elemento hipotético, um A, e o elemento mais leve e mais pesado, um B. Que são nomes que eu dei. Poderia dar qualquer nome. Tá? O 1 só é relativo à condição 1, que é a amarela. Quando nós vamos para a segunda, nós temos a condição de existência 2. Nós temos também o mais leve e o mais pesado. E assim sucessivamente. Então, quando nós pensamos no plano dos desencarnados, nós não pensamos muito a respeito do que é, né? Como é que é o plano dos desencarnados? A gente não pensa. Assim como não pensa muito no perispírito, acho que é um bloco de matéria. Mas essas condições de existência elas são formadas por elementos químicos. E por que eu falei no início, por exemplo, nós podemos, Kardec falou que podemos estudar as propriedades do perispírito, e por que nós falamos que precisamos aprimorar o nosso tratamento espiritual? Porque nós estamos falando de compostos químicos. Certo? Igual um medicamento, tem um composto químico para cada problema. Né? Se eu tenho um problema, é um composto químico. Se eu tenho outro problema, é outro composto químico. O tratamento medicamentoso é a base de compostos químicos. Cada comprimido, cada solução que vocês ingerem, ou que nós ingerimos, é um composto ativo que tem ali. Existem outras coisas ali no meio, mas principalmente o que interessa para nós é o composto ativo, que é uma molécula, é um composto químico.
O perispírito, ele também demanda compostos químicos específicos, certo? Para o tratamento. Aí pensa assim, mas como é que nós vamos fazer isso? Se nós pensarmos que no século XIX ainda fazia, né, se utilizava a sangria, já mais escassa, mas ainda se utilizava a sangria, e teve todo um avanço, né? Isso é através do estudo, do trabalho, da dedicação. Tá? Como nós vamos chegar lá? Através do estudo, do trabalho, da dedicação, e pensando em ciência espírita de uma forma mais completa do que simplesmente o livro dos médicos da ciência espírita, como já ouvi falar. É ciência espírita, mas é a ciência espírita do século XIX, que Kardec fez isso para nós. É igual no século XIX, o que valia era a física clássica. Tanto é que se acreditava que já sabia tudo. Se acreditava que tudo que tinha para ser descoberto já tinha sido descoberto. Até que veio a teoria da relatividade, física quântica e mudou tudo que a gente tem. E até hoje ainda não sabemos muito bem sobre física quântica. Quem diz que entende de física quântica está mentindo. No livro A Gênese, Kardec diz para nós o seguinte: não são homogêneos esses fluidos, são uma mistura de moléculas de diversas qualidades, entre as quais necessariamente se encontram as moléculas elementares. Lembra A1 até 1B? São as moléculas elementares. Nós chamamos de elementos químicos. Tá? Tem motivo, mas vamos deixar para lá. Que lhe formam a base, porém mais ou menos alteradas. Então isso não é novidade. Kardec já mastigou essas coisas todas para nós e deixou mastigadinho na codificação. Agora, isso é informação do século XIX. Por que eu digo isso? A informação pode ser atual, mas Kardec tinha a ciência do século XIX para explicar o que ele podia explicar. Hoje nós temos já a ciência do século XXI. Vamos utilizar a mesma fonte, mas buscando explicações mais detalhadas. O Espírito, no capítulo 14, produz aí, sempre por comparação e não por assimilação, o efeito de um reativo químico que atrai a si as moléculas que a sua natureza pode assimilar. Kardec já deixa aqui mastigadinho para nós que o perispírito é formado por moléculas. Moléculas na condição de existência 1. Certo? Se é formado por moléculas, existe uma complexidade equivalente à do nosso corpo. E aí nós temos a matéria e outras condições de existência. Aí nós temos lá a nossa condição, né, que nós já vimos, que vai do hidrogênio até o urânio. Aí nós colocamos condição D, 2, até a condição N. Até a condição mais etérea, é aquela de fluidos menos densos. Tá? Novamente, eu não gosto de usar a palavra denso, porque eu espero que já tenha ficado claro para vocês que falar em densidade não representa a realidade até o ponto que nós conhecemos. Tá? A densidade ela é válida para cada condição de existência. Para a nossa condição de existência, nós temos densidade. Uma coisa é mais densa, outra coisa é menos densa. Tá bom. Mas quando nós vamos para outra condição de existência, aí não podemos dizer que é mais ou menos densa. É a outra condição de existência. É o fluxo se manifestando em outro conjunto de grandezas. Certo? E aí essa condição N é porque eu não tenho a menor ideia do número de condições entre a nossa e a condição mais etérea.
Agora, só para apimentar um pouquinho, tá? Só para apimentar um pouquinho. Nós dizemos o quê? Que a nossa condição, a condição 1, a condição 2, compartilham o espaço. Não falamos? Falamos que eu vejo esse espírito porque ele está na mesma condição, no mesmo espaço que eu. Né? Nós compartilhamos o espaço. Mas para eu vê-lo, eu preciso entrar naquela condição. Né? Interagir com o espírito naquela condição. Assim como esse espírito, nessa condição, eles não ficam dando cabeçada na gente. Eles ficam lá na vida deles. Eles só nos veem quando eles interagem com a nossa condição. Certo? E aí, quem garante para vocês que a nossa condição seria a mais densa, entre aspas? Por que nós não podemos compartilhar o espaço com uma condição de existência que ficaria depois do outro claro? É interessante que para eles, nós que somos os desencarnados, entendeu? Ele vai falar, eu vi o espírito desencarnado, ele está me vendo. Aqui falando com vocês, um indivíduo lá me vê e fala, eu vi um desencarnado, ó. Ele está falando, apresentando um estudo. E eu vi um monte de desencarnado também tentado ouvindo. Pode parecer que não, mas André Luiz, no livro Evolução dos Mundos, eles falam para nós que existem condições aquém do hidrogênio, mais sutil que o hidrogênio, porém além do urânio, mais denso que o urânio na tecnologia de densidade. Então, o que eu falei agora, não tirei da minha cabeça não, estou só tirando lá o que André Luiz disse para nós no livro Evolução dos Mundos. Então, segundo André Luiz, há sim condições de existência que para nós, na nossa definição coloquial, é mais densa que esse mundo. E compartilha conosco o espaço. Mas que eu só passarei a ver quando eu interagir com aquela condição de existência. Tá? E aí vem a grande questão, né? Porque muitos dos espíritos que a gente fala, viu um espírito trevoso, ele pode não ser esse trevoso na nossa interpretação comum. Ele pode ser apenas um espírito nessa condição mais tensa. Nós é que interpretamos dessa forma, como um espírito trevoso, um espírito ruim, porque viu, né? A forma como nós interagimos, nós vemos uma fluido meio escuro, essas coisas assim, né? Mas às vezes nós só estamos vendo um espírito na outra condição de existência, uma mais densa que a nossa. Quando eu passo a considerar essa outra existência, aí eu terei condições de prestar atenção. E aí, de repente, eu não verei um espírito trevoso, verei um espírito encarnado em uma condição de existência acima da nossa dor. A nossa relação com desencarnados, a forma como nós interagimos e interpretamos, né, tem equívocos. Tá? A forma como nós interpretamos a relação que nós denominamos de desencarnados. Existem alguns equívocos porque nós trazemos para o nosso referencial. Eu analiso de acordo com meus padrões. E aí eu digo que é um espírito trevoso, por exemplo, é um espírito obsessor, quando na verdade não é. É um espírito apenas que está em uma condição diferente, certo? E por isso eu interpreto como ele mais denso, mais pesado. Tá bom? Capítulo 14. O estado de materialização pertence aos do mundo visível. É da alçada do que Kardec chamou de ciência convencional. O de eterização pertence ao mundo invisível, da alçada da ciência espírita. Então, para nós darmos início, ou melhor, continuidade
ao entendimento, ou ao progresso, melhor dizendo, da ciência espírita, nós precisamos começar a fuçar um pouco mais essas condições de existência com outros olhos. Né? O espírito trevoso, às vezes, não é. É a oportunidade que eu tenho de ver, de estudar o fruto numa condição diferente da minha. E aí nós temos o nosso corpo físico. O corpo físico, ele é formado por trilhões de células, dos mais variados tipos e funções. Então nós temos o sangue, neurônios, as células musculares, epiteliais, renais, etc. Nos órgãos e nos circuitos, né, nos sistemas, formando grupos de órgãos específicos para formar os sistemas. Então existe todo um sistema de comunicação. Nós falamos em trilhões de células. Se nós pensarmos que o planeta hoje em dia tem 8 bilhões de pessoas, nós estamos falando em trilhões de células. É muita célula. Cada um de vocês tem trilhões de células no corpo de vocês. E elas interagem, elas se comunicam, elas formam sistemas, trabalham em equipe. Né? Muitas vezes nós não conseguimos trabalhar em equipe. Elas conseguem trabalhar em equipe e manter um órgão funcionando. Evolução dos Mundos, André Luiz de novo, lá no capítulo 2, Retrato do Corpo Mental. Claro está, portanto, que ele, o perispírito, prossegue em manifestação incessante além do mundo, extremamente porosa e plástica. Então, o perispírito não é um bloco, ele é poroso, ele é plástico. Plástico é que pode ser moldado, pode ser alterado. Se o perispírito pode ser alterado, o nosso corpo físico também. Certo? Lembrando sempre que nosso corpo físico, ele é formado por células. E não podemos nunca esquecer da transfiguração. Certo? No livro dos Médiuns, Kardec traz relato de uma menina que, inclusive, que transfigurava no irmão, e aí, inclusive, a massa corporal aumentava. Né? Então, a transfiguração, a gente pergunta, por que existe a transfiguração? É para nós sabermos que o corpo físico é plástico. E olha a possibilidade para nós estudarmos. Em cuja tessitura as células noutra faixa vibratória. Então, o que nós temos no nosso perispírito? Células. Já vimos lá no Kardec que tem moléculas. Formado por moléculas. Aqui com o André Luiz nós vemos que são formados por células. Comportando-se no espaço segundo a sua condição específica. Então também não é só um tipo de célula. São células em variados tipos, variadas funções. E apresentando estados morfológicos conforme o campo mental a que se ajusta. Assim como nossas células físicas. Elas se ajustam ao nosso campo mental. Tá? Alterando o campo mental, nós alteramos o funcionamento do nosso organismo. Porque as células vão obedecer um outro comando. Se é para melhor ou para pior, aí é opção individual. E olha o que André Luiz fala para nós. Isso lá meados do século XX, né? Eu não lembro direito quando esse livro foi publicado, foi escrito. É importante considerar, todavia, que nós, os desencarnados, quer dizer, eles, na esfera que nos é própria, estudamos presentemente a estrutura mental das células. Então, nossas células, elas possuem uma estrutura mental. Certo? Vamos lá, se tem uma estrutura mental, é porque ali está um ser inteligente. Apenas seres inteligentes possuem estrutura mental.
Essa cadeira, até que é onde a gente sabe, não tem uma estrutura mental, não tem informação nenhuma de respeito. Então nós consideramos que a cadeira não tem uma estrutura mental, portanto não é um ser inteligente. A partir do momento que as nossas células elas possuem uma estrutura mental, elas são seres inteligentes. E elas são tão inteligentes que, no fundo, elas não precisam de nós para viver. Tanto que, se tirar uma célula, um grupo de células do nosso corpo e colocar no meio de cultura, a célula continua vivendo. Ela vai se reproduzir, certo? Só precisa manter, né, um ambiente limpo, porque uma célula se alimenta excreta, e também fornecer alimento. Se fizer isso, a célula se mantém, né, viva durante um bom tempo. Tem uma história de uma célula que está viva, né, há décadas. Eu não lembro muito bem não, mas há décadas uma célula se mantém viva fora de todo e qualquer organismo humano. Só que, enquanto ela está no nosso organismo, ela tem uma função a cumprir. Quando ela sai, aí ela faz o que uma célula faz, né? Se alimenta, se reproduz, excreta e morre. Com o transcurso dos elos, André Luiz, ainda rapidinho, que o tempo está acabando. Aquele relógio lá está 1 minuto adiantado. Isso aqui é assessorbina, né? 1 minuto. Com o transcurso dos elos, surpreendemos as células como princípios inteligentes, de feição rudimentar, a serviço do princípio inteligente, em estágio mais nobre, nos animais superiores e nas criaturas humanas, renovando-se continuamente no corpo físico e no corpo espiritual. Olha só, até lá no perispírito as células se renovam, em modulações vibratórias diversas, conforme a situação da inteligência que elas se desenvolvem. Certo? Então nós vemos uma modificação das células do corpo espiritual. E aí eu vou deixar uma pergunta que não vai dar tempo da gente falar, mas eu vou deixar para vocês pensarem. Será que o perispírito morre igual ao nosso corpo físico? Né? É uma coisa para se pensar. Então como é que fica o perispírito? Formado porque o corpo físico morre, tá? Eu sei, morre intencionalmente mesmo. O corpo físico morre, o espírito desencarna. Como fica o perispírito? Formado por trilhões de células dos mais variados tipos. Sangue, neurônios musculares, epiteliais, renais, etc. E em Missionários da Luz, nós temos que o homem do futuro, veja bem, isso foi século XX. Nós somos o homem do futuro. Né? Vamos pensar que é para o pessoal do século XX. O homem do futuro compreenderá que as suas células não representam apenas segmentos de carne, mas companheiras de evolução, credoras do seu reconhecimento e auxílio efetivo. Sem esse entendimento de harmonia no império orgânico, é inútil procurar paz. Nós vemos que a informação é bem assim, severa. É inútil procurar paz. Agradeço profundamente a atenção de vocês e que a paz do nosso Mestre possa continuar conosco. Muito obrigado. Nós que agradecemos aqui a participação do companheiro professor Cláudio Ponte, que veio de Teresópolis para nos brindar com essa beleza de palestra que, com certeza, vai nos animar a estudar cada vez mais. E como eu sempre falo, o Pentateuco, né, Livro dos Espíritos, Evangelho, Livro dos Médiuns, na verdade a gente também tem que aprender a ler e com cuidado, né, porque ali tem informações muito mais valiosas do que nós imaginamos. Então, a cada leitura a gente tem que aprofundar, né, esse texto, porque assim como no Evangelho de Jesus também, né, a luz da doutrina espírita. Então, sempre aprofundando. A cada vez que a gente lê o Livro dos Espíritos, mais informação a gente adquire. Né? E baseado, fundamentado também na ciência convencional, a gente vai avançando.
Então aí fica o nosso agradecimento também ao nosso Carlos aqui, que nos deu uma mãozona na internet aqui, na parte tecnológica. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nesse instante, agradecer a Jonadá, aos espíritos que aqui trabalham nesta casa, que com certeza, concomitantemente à palestra, nos auxiliaram dentro das nossas necessidades. Vamos agradecer pela oportunidade de adquirir tanto conhecimento, que com certeza vai nos incentivar a procurar mais conhecimento dessa ciência maravilhosa que venha descortinar-se à nossa frente, que é a ciência espírita. E assim, profundamente agradecidos, nós encerramos também com o aval do Dr. Bezerra de Menezes, patrono das associações médicas espíritas, e seus espíritos, companheiros que trabalham junto com ele. Vamos agradecer e encerrar essa reunião com muita paz, muita harmonia em nossos corações. Graças a Deus.